Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom! Que bom! Nosso primeiro programa de 2024. Que bom que o Senhor nos abençoou para que aqui estivéssemos. Nós somos gratos a cada um de vocês, que intercedeu, a Igreja do Senhor que orou nesses 4 cantos da terra, intercedendo a Deus pela vida do pastor Robson, né? Pastor Robson Santos Costa. Graças a Deus o gatinho já está 100%, glória a Deus por isso. Então nós só temos a agradecer. Agradecer a Deus por um ano que se inicia, pela oportunidade de respirarmos, pela oportunidade de estarmos aqui gravando mais um programa. Deus seja louvado em todas as coisas. E o tema de hoje, porque todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária, nós passamos janeiro aí de férias e eu creio que você aproveitou esse período aí de férias para dar uma assistida nos estudos que você ainda não assistiu. Tenho certeza disso, que você foi até ali ao nosso canal, Os Batistas de Almadina, na galeria de vídeos e procurou aquele estudo que o tema falou ao seu coração e você ainda não tinha assistido para que você estivesse assistindo. Mas se você não fez isso no seu período de férias, tem a oportunidade de fazê-lo durante todo este ano de 2024. Então, feliz 2024 para cada um de nós, né? Feliz ano novo. E é o tema, né? O tema de hoje é um tema muito interessante. Eu costumo dizer que o dia 31, muitas vezes, é o dia que o cristão mais mente. Mas pode mentir? Pode, né? Olha o tema, Ano Novo, Vida Nova. Será? Será? É um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2024, tá aí o 2023, mas é 2024, o artigo do primeiro trimestre de 2024, escrito por Jaqueline Teixeira. E como eu falo, quando eu costumo dizer que o dia 31 de dezembro é o dia que o cristão mais mente, porque é o dia que nós colocamos e expressamos a Deus os nossos projetos, os nossos planos, e muitas vezes falamos: Senhor, o ano que vem vai ser um ano diferente, eu não vou mais fazer isso, eu vou buscar mais a tua face, eu vou estar mais na igreja, eu vou ser mais produtiva, e acaba chegando o ano e aqueles planos não foram concretizados, aqueles votos que foram feitos também não foram concretizados. Então nós iremos falar justamente sobre isso, sobre esse ano novo e essa vida nova, porque todos os anos nós fazemos planos, nós almejamos algo diferente. Algo diferente. Então, a virada do ano, ela tem essa propriedade, né? Isso que a autora diz aqui. Teixeira fala que é um cheirinho de esperança, com um gostinho de novidade, né? Com um gostinho de vida. E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: a gente não pode fazer nada disso sem antes buscarmos a face de Deus. Então eu convido você para estar fazendo justamente isso conosco aqui, reclinar sua cabeça, elevar seus pensamentos a Deus, entregar a Deus os seus planos, os seus projetos, a sua vida, as suas necessidades, as suas dificuldades. Eu costumo dizer, se a gente tiver de chorar, se a gente tiver de planejar, que façamos isso tudo aos pés da cruz, né? Aos pés do Senhor Jesus. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai Celeste, muito obrigada. Obrigada, Deus, pelo ano que tivemos de 2023. Obrigada pelo ano que se inicia, Pai, de 2024, Senhor. Toma, Deus, nas tuas santas mãos. Toma os nossos planos, os nossos projetos. Tu sabes, ó Deus, o que a pessoa, ó Deus, que está nesse instante ouvindo, ó Deus, a tua palavra, ouvindo esse estudo, tenha no seu coração de plano, de projetos, mas que eles sejam confirmados, ó Deus, com a tua palavra, que eles estejam alicerçados em Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te somos gratos pelo período de férias. Tivemos férias maravilhosas. Louvamos a Ti por isso, Deus, pela oportunidade que Tu nos deste de respirarmos, pela vida que Tu nos concedeste, pela renovação da saúde do Teu servo, o pastor Robson. Senhor, muito obrigada mesmo. E nesse instante, ó Pai, eu te peço por cada pessoa
que separou um minuto, um momento para ser intercessor, para interceder, ó Deus, pela vida do teu servo. Pai amado, que a tua graça, a tua misericórdia esteja, ó Deus, superabundando, ó Deus, na vida, ó Deus, dessas famílias, ó Pai, das pessoas, ó Deus, que buscaram a Ti, intercederam a Ti, buscaram a Ti como intercessores, ó Senhor, em favor, ó Deus, do privilégio da vida do teu servo. Que em nome de Jesus, ó Deus, Tu esteja, ó Deus, a suprir em glória todas as suas necessidades. Pai amado, eu não sei, ó Deus, qual a dificuldade, qual o problema, quais são os planos, quais são os projetos das famílias, ó Deus, representadas que hoje te assistem. Mas eu sei que Tu és Deus, aquele capaz, ó Deus, e é aquele que dá a última palavra em nossas vidas e é aquele capaz de concretizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Renova as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso vigor e que este ano, Senhor, realmente busquemos, ó Pai, mais a Tua face. Obrigada, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém, né? Ano novo, vida nova, será? Artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2024, escrito por Jaqueline Teixeira. E esse ano novo, ele chega com um gostinho de expectativa, um cheirinho de esperança, as cores da vida são mais bonitas, né? Nós sorrimos mais, nós desfrutamos deste privilégio maravilhoso que é respirar, que é despertar para um novo tempo, para um novo dia, ver mais um ano que se inicia. Isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. Com a chegada também do ano novo, nosso coração se enche de expectativa. Muitas vezes nós colocamos essas expectativas no papel. Às vezes nós fazemos isso em nossa mente, expressamos as nossas expectativas, mas muitas vezes nós a colocamos no papel, né? Nós colocamos essas expectativas no papel e fazemos uma lista de resoluções, de metas ou sonhos a serem alcançados em 2024, a serem alcançados nos próximos 12 meses. Então, um exemplo disso é que muitas vezes a gente coloca perder alguns quilos, aprender algo novo, aprender uma língua nova, ler mais, viajar mais, mudar as atitudes, mudar a rotina, né? São muitos os desejos que permeiam os nossos corações e muitos deles nós colocamos no papel e muitas vezes nós projetamos algo grandioso, né? Quando nós deveríamos começar ali da base, né? Quando nós precisamos vislumbrar o futuro tendo um pé no presente. Então, o fato de planejar uma bênção e uma necessidade é uma forma de redimir um tempo precioso do recurso que o Senhor nos deu, que é o nosso tempo, que é o tempo. Né? Algumas pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro, mas tempo é algo precioso e remir o tempo é algo muito importante. Então, o planejamento ele é essencial nessa remissão do tempo. O planejamento ele é essencial na administração do tempo e é uma bênção planejar. É uma bênção planejar e projetar e colocar isso realmente no papel, porque nós economizamos muito tempo, né? Nós economizamos tempo. E a autora fala o seguinte, que uma verdade importante para se ter em mente sobre os planos que fazemos é que só são planos. Não importa o quão bem feitos sejam, eles não estão completamente sob o controle e sempre vão enfrentar imprevistos e incertezas. É o próximo slide aí que nós estamos vendo. Aí eu coloquei até um planejamento aí, né? Um planner, botei ali uma agendinha, a moça mexendo no calendário. Esse planejamento. Então, a verdade que eu e você precisamos ter em mente é justamente isso. Que os planos que nós fazemos, queridos, eles só são planos. Não importa o quão bem feitos eles são, quão bem elaborados eles sejam,
eles não estão sobre o nosso domínio, sobre o nosso completo domínio, né? Sobre o nosso completo controle. E sempre vão acontecer imprevistos, sempre vão acontecer incertezas. Então, em alguns casos, os desafios e os imprevistos que surgem são bons, são gostosos, né? Você planejou uma coisa e de repente aconteceu outra e bem melhor do que aquilo que você planejou. Planejamos uma rotina, né, lá em Vitória nas férias, e aí de repente recebemos uma semana de presente em Guarapari. Olha que coisa gostosa, né? Já aproveitando aí para agradecer a irmã Lília e o seu esposo pela oportunidade que tivemos ali de desfrutar assim de uma semana maravilhosa, né? E sermos acolhidos, sermos presenteados, foi algo assim extraordinário. Foi um imprevisto nos nossos planos? Foram, mas um imprevisto muito, muito bom mesmo, altamente revigorante. Mas nem sempre os imprevistos são assim. Nem sempre as incertezas serão assim. Alguns desafios eles serão desconfortáveis. E nós precisaremos muitas vezes recalcular a rota e nos adaptarmos a uma nova realidade. Então, por isso, que a autora diz o seguinte, que é muito importante cultivar mente e coração flexíveis. Nós precisamos entender que os nossos planos só são planos. Eles não podem ser imutáveis, eles precisam ser flexíveis, eles precisam estar sujeitos à mudança. E nós precisamos trabalhar isso na nossa mente e no nosso coração, para que tenhamos estabilidade emocional, controle emocional durante o ano. Então, e possamos vivenciar esse ano cheios de expectativas, de gratidão, de contentamento, né, a Deus. Então, entender isso nos ajuda a ter um ano leve, a ter um ano produtivo. Então, é sim importante planejar e lutar por nossas conquistas, por aquilo que almejamos. É importante colocarmos no papel, fazermos um planejamento direitinho para conseguirmos alcançar no futuro aquilo que é o desejo do nosso coração. Mas mais importante que isso é que tudo está nas mãos de Deus. Quem dá a última palavra em nossas vidas é Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. A palavra de Deus nos diz, olha, ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá planejaremos, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então, em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Olha, queridos, ouçam, tenham atenção. Vocês que costumam dizer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã eu faço isso, amanhã nós faremos aquilo, iremos para tal lugar, para tal cidade, lá passaremos um tempo, faremos isso, faremos aquilo, contrataremos, ganharemos, investiremos, estudaremos, né? Fazemos planos, projetos, mas tenham cuidado, ouça com atenção, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus. Nós só conseguimos vislumbrar aquilo que está à nossa frente, o que está diante dos nossos olhos. Mas pertence a Deus. O nosso futuro pertence a Deus. Então, a Bíblia nos diz, olha, o que é a vida? Eu nem sei se eu vou estar viva daqui a meia hora ou não. Se eu vou estar respirando daqui durante o estudo ou não, se eu vou conseguir fazer o estudo ou não. Eu planejei, mas o executar, queridos, é de Deus. Então a palavra de Deus nos diz, olha, o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor. Vocês estão aqui, olha, e de repente desvanece.
Não é isso que acontece com a panela? Não é isso que acontece com a panela de pressão quando a gente levanta o pito, né? Não é isso que acontece com a panela quando você tira a tampa, ali ela está fervendo, ali cheia de vapor, você tira a tampa e sobe aquele vapor e de repente ele desaparece no ar? Pois é, a nossa vida, ela é assim. Então, ao invés de dizermos faremos, executaremos, digamos, se o Senhor quiser, se Deus assim nos permitir, se esta for a vontade de Deus e vivo eu estiver, e farei isto ou aquilo, né? Eu farei isto ou aquilo. Então, é isso que Tiago está dizendo, e isso, queridos, não é de forma alguma um balde de água fria em nossos planos, né? E a autora fala o seguinte, que ela mesma está com uma agenda repleta de planos, né? Nós voltamos cheios de planos, cheios de desejos no coração, mas é o Senhor, ao Senhor cabe, né, o permitir a execução destes planos. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, tá? Então é isso que eu deixo para dica para você. Não estou dizendo aqui para você não planejar. É muito importante o planejamento na administração do tempo que Deus te deu. Então planeje momentos a sós com Deus, planeje momentos de qualidade com Deus, planeje um momento para ler a palavra de Deus, planeje os tempos que você vai trabalhar, que você vai brincar, que você vai namorar. Planeje seu tempo, né? Se organize. A autora diz o seguinte, que um lembrete que ela tem a respeito dos planos, por isso que ela fala que os planos eles precisam ser flexíveis, é que esses planos eles são escritos na areia e não em pedra. Eles estão escritos na areia. E o que é que acontece quando você escreve algo na areia? O vento passa, né? O vento passa e muitas vezes pode apagar, a onda vem e muitas vezes pode levar os planos embora. Mas quando eles são flexíveis, existe a oportunidade de reconstruir, de replanejar, de modificar. Então, a Bíblia diz em Provérbios 1, primeiro, que é Provérbio 16, versículo 1, diz assim, que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, as coisas podem e vão mudar. As coisas podem e vão mudar. A vida, queridos, está cheia de surpresas e percalços. E você, se você engessar a sua mente, se você congelar a sua mente e o seu coração, achando que só assim estará feliz, se você engessar seus planos ali na caixinha e não permitir uma flexibilização deles, achando que só dessa forma você será feliz e realizado, em dezembro, né, começando em dezembro até os 12 meses de 2024, se as coisas não saírem exatamente como você planejou, você se decepcionará e muito. Você perderá a beleza da jornada. É isso que a autora diz. Nós perderemos se ficarmos engessados naquele plano, sem uma flexibilização, porque tudo muda. Tudo muda. Tudo muda, né? Então nós não podemos engessar. Então precisamos pensar, precisamos muitas vezes replanejar, modificar o nosso plano. Então isso significa que eles são flexíveis. Então a palavra de Deus em Provérbios 16, versículo 3 diz assim, olha então, queridos, então, já que o planejar é do coração do homem, mas a resposta vem da língua de Deus, vem ali de Deus. O que é que eu preciso fazer? O que é que você precisa fazer? O próprio autor de Provérbios nos diz, no versículo 3, confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confie no Senhor. Confie no Senhor os seus projetos, as suas obras, e você vai ver que Deus vai confirmar o desejo do seu coração. Então, para além da facilidade, para além beber uma aguinha aqui.
para além da falibilidade, nossa, quase que não sai, para além da falibilidade dos nossos planos e dos inesperados que acontecem, das circunstâncias inesperadas, o Senhor, Ele é soberano e é nosso pastor. O Senhor, Ele é soberano e é nosso pastor. E é isso que nós precisamos trazer à memória e só isso nos basta. Precisamos trazer, Ele nos oferece, queridos, um lugar de descanso junto aos pastos verdejantes, a águas tranquilas, mesmo que aconteça o que acontecer, mesmo que venham turbulências, mesmo que venham tempestades, Deus é aquele que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele é o nosso pastor. Então haverá refrigério para a nossa alma, quando os nossos pés estiverem cansados, quando as coisas acontecerem de forma diferente daquilo que nós planejamos, de que nós sonhamos, de que nós almejamos. Muitas vezes um sentimento de frustração pode bater à nossa porta, mas nós temos duas opções: escolher confiar no Senhor, entregar os nossos planos a Ele, na certeza de que os nossos planos serão estabelecidos, e ter gratidão, sentimento de gratidão nos nossos corações, ou nos apegarmos às frustrações e decepções e vivermos atolados, mergulhados em autopiedade e sentimento de frustração, E sentimento de frustração. Então nós precisamos, queridos, ter a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor do universo e que Ele tem um caminho novo para trilharmos. Então, quer ser flexível no seu planejamento anual, é necessário, você entendeu que é necessário ser, Que você precisa ser flexível no seu planejamento do ano, mas a única lição importante que nós podemos tirar é que dessas expectativas, que os nossos planos são meras expectativas, são meros planos. Eles não são imutáveis, eles são sujeitos a mudanças, a imprevistos, e nós precisamos entender isso aí e colocar isto em nossos corações. Então existe um outro alerta importante a ser feito, é isso que a autora diz: não mantenha os seus olhos somente em grandes metas e grandes objetivos. Por quê? Porque essas metas, esses grandes objetivos, eles costumam ser pontuais se comparados à infinidade de momentos rotineiros que nós temos e que vão compor todo o ano. Nós precisamos ser gratos nas coisas ordinárias. Nós precisamos ser gratos no ordinário para alcançarmos de Deus o extraordinário. Então, tire os olhos do futuro, respire um pouquinho, eis que a autora diz, aprecie a beleza dos dias normais, da rotina, do dia a dia. Aprecie essas belezas, aprecie a beleza das coisas ordinárias, do despertar de manhã, do tomar um café, de ler a palavra, de conversar com a sua família. Aprecie esses momentos, valorize esses momentos, mas também ambicione desfrutar o hoje de forma intensa, sem enxergar os feitos que o Senhor, Ele pode e tem feito na sua vida. Então viva o presente de forma intensa, com um sentimento de gratidão permeando o coração, na certeza de que você está passando pelo que você está passando hoje. Você está vivendo esse momento que você está vivendo hoje, porque Deus permitiu, Deus te concedeu. Então, passe a enxergar de forma mais intensa e enxergar os feitos que o Senhor tem feito na rotina da sua vida, no dia a dia, no ordinário.
Então, aí a autora fala o seguinte, que nós só precisamos abrir os olhos e viver com mais intencionalidade. A gente pode ter um coração grato nas coisas ordinárias, no nosso dia a dia, quando nós abrimos os nossos olhos e vivemos com mais intencionalidade. Existe um tesouro comum na vida comum, mas nós não desfrutaremos desse tesouro. É isso que a autora diz. Se nós vivermos com o pensamento no futuro, sem vivenciarmos o presente. Se vivermos só com o pensamento nas grandes coisas, nas grandes conquistas, nos acontecimentos extraordinários e não nos atentamos para os ordinários. É claro que é maravilhoso quando nós alcançamos grandes conquistas, é maravilhoso quando você passa em um concurso, quando você ganha, né, um presente aí, de repente você é sorteada aí por algo, ganha uma coisa, você conquistou algo grandioso. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, as grandes conquistas são maravilhosas. Você conseguiu um carro novo, você comprou a sua casa, você conseguiu a sua casa própria. Mas já pensou, né? Já pensou como seria chato no seu dia a dia se todo dia fosse isso? Ia acabar virando uma rotina. Se o dia a dia se resumisse só a essas grandes conquistas, você se sentiria, acho que chegaria um momento que você se sentiria assim, já cansado das conquistas, não a valorizaria tanto. Então, felizmente, a vida cristã ela está acontecendo bem aqui, no nosso dia a dia, nas coisas pequenas. Só em acordar já é uma dádiva de Deus. Só em despertar para um novo dia. Eu sempre costumo colocar, quando as pessoas estão fazendo aniversário, eu gosto de colocar uma figurinha que diz assim: a vida é um presente. Porque é um presente de Deus que nós precisamos desembrulhar todos os dias. Que nós precisamos nos alegrarmos todos os dias. Ser gratos em nosso coração por esse presente tão maravilhoso. Então, o nosso dia a dia, as pequenas alegrias, as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, o deleite da rotina, nós precisamos valorizar tudo. Mas o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos abrir os nossos olhos e viver com mais intencionalidade. Então mude sua perspectiva espiritual em relação aos dias comuns em seu trabalho, em sua casa, com sua família, com sua igreja local, com você mesma. Mude essa perspectiva que você tem. Mude essa perspectiva em relação ao que você espera do seu trabalho, do despertar. Gente, trabalhar é tão bom. Você tomar um banho, levantar e dizer assim, eu vou trabalhar, né? Vou tomar aquele cafezinho reforçado, estou saindo para o trabalho. Isso é muito gostoso. Isso dignifica o homem. E nós precisamos sermos gratos a Deus por isso, por termos uma casa, por termos uma alimentação, por termos uma família, por termos uma igreja para congregarmos, com quem congregarmos, por termos amigos extraordinários que fazem parte das nossas vidas. E se o plano para esse ano é uma grande viagem em família, tudo bem sonhar e se organizar para que isso aconteça. Tudo ok, né? Agora, o que você não pode fazer é deixar de viver o presente obcecado com o futuro. Então, não se esqueça de curtir um feriado, de ir na praia, de tomar um banho de mangueira, de sentar com seus filhos, com a sua família, com seu esposo, conversar um pouquinho, bater um papo. Desligue-se mais ainda, né? Desligue-se mais do que está no papel, e desfrute do presente. Desligue-se mais do que está no papel e do que está por vir e foque mais no seu presente, em aproveitar cada momento da sua vida, porque a nossa vida ela é como um vapor, mas que façamos isso com sabedoria. A palavra de Deus, queridos, nos diz assim, a palavra de Deus não.
Teixeira nos fala o seguinte: a verdade é que quem murmura no ordinário dificilmente estará satisfeito no extraordinário, porque sempre encontrará um motivo para reclamar. Quem murmura, você já teve a oportunidade de sentar junto de alguém que é murmurador? Tudo essa pessoa reclama. Tudo a pessoa reclama. Se a água está gelada, reclama porque está gelada. Se a água está natural, reclama porque está natural. Se a água está morna, reclama porque está morna. Se está quente, reclama porque está quente. Se está fria, reclama porque está fria. Se choveu, reclama porque choveu. Se não choveu, reclama porque não está chovendo. Se tem um trabalho, reclama do trabalho, reclama porque tem um trabalho. Se não está trabalhando, reclama porque não está trabalhando. Tem pessoas que passam a vida toda murmurando, o dia inteiro murmurando. Então, quem murmura no ordinário, no dia a dia, dificilmente será capaz e deixará de encontrar motivo para reclamar, será capaz de encontrar satisfação no extraordinário, porque até no extraordinário irá reclamar. E a autora diz o seguinte, que Nancy Wilson, no seu livro Contentamento, um estudo para a satisfação em Jesus, Contentamento, um estudo para as mulheres de todas as idades, Wilson fala o seguinte, que contentamento traz descanso, o descontentamento traz inquietação. Que grande verdade! Se você encontrar satisfação em Jesus para viver o seu dia a dia, para viver o ordinário, para viver a sua rotina de planejar, de ter que ir para o trabalho, de preparar um sermão, de tá saindo, né, a sua rotina, o seu dia a dia, de colocar comida para os seus filhos, dar banho nos seus filhos, se você encontrar satisfação, né, satisfação em Cristo para viver de forma satisfeita o seu ordinário, você deslumbrará, né, e desfrutará de uma paz tremenda no seu coração, porque a murmuração, ela traz inquietação, a insatisfação traz inquietação. Então, nós precisamos buscarmos em Cristo a oportunidade de sermos gratos pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina. A paz e a alegria, elas virão naturalmente em nossas vidas quando nós somos gratos ao Senhor, quando nosso coração está permeado de gratidão. Então, aconteceu algo imprevisto, você não programou, não foi uma coisa que aos seus olhos parecem legal. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus, que poderia ter sido pior. Talvez tenha acontecido para você um livramento muito grande e às vezes você se preocupa demais com a outra parte e se esquece de agradecer o livramento que Deus deu. Então, a paz e a alegria, elas virão naturalmente em nossas vidas e a vida terá as cores da plenitude, sem que você precise inventar planos mirabolantes para serem executados. O tempo inteiro você irá se manter motivado. Quando nós temos o nosso coração grato ao Senhor. Então, a palavra de Deus já nos orienta a isso, diz, olha, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, sejam gratos, queridos, por tudo, né? Em tudo dai graças, ou seja, seja grato por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para com a sua vida, para conosco, para convosco. Então, nas redes sociais, o que acontece? Nas redes sociais, nós somos bombardeados diariamente por conteúdos que são vitrines de vidas perfeitas, vitrines, vidas com fotos como e vídeos como comercial de margarina, né?
tudo perfeito, tudo no lugar, aquela mesa posta maravilhosa, aquele pão quentinho saindo do forno para que seja passado ali a margarina. Então, comercial de margarina, normalmente você encontra, né, essa ideia de perfeição no café da manhã e nos momentos que você vai usar o produto. Contudo, queridos, são apenas vitrines. E essas vitrines, elas muitas vezes nos levam a murmurar, a alimentar em nossos corações a insatisfação, a não sermos gratos a Deus pelaquilo que temos, pelaquilo que passamos, e nós começamos a murmurar e deixando um sentimento pecaminoso como a inveja e a cobiça permear os nossos corações. Então, outra verdade que não se fala é o seguinte, que o descontentamento é um solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. O descontentamento, ele ajunta-se em torno de duas áreas gerais. E quais são essas duas áreas gerais? Coisas que nós não temos e coisas que nós temos, né? Coisas que temos e coisas que não temos. O descontentamento, ele ajunta-se gira em torno dessas duas coisas, das coisas que nós temos e das coisas que nós não temos. E aí nós ficamos descontentes com aquilo que temos, recusando, sendo ingratos a Deus pelaquilo que o Senhor nos concedeu e passamos a alimentar o desejo pelas coisas que nós não temos. Passamos a cobiçar aquilo que não é nosso. Um exemplo claro disso está com a nossa relação com a internet, que é isso que a autora diz, onde nós somos bombardeados diariamente com conteúdos que são vitrines de vida perfeitas. E esse excesso de informação e estímulo, o que pode acontecer conosco? Pode muitas vezes nos levar à percepção distorcida da nossa própria vida. E como fuga, nós precisamos nos refugiar no Senhor, pedindo a Deus sabedoria diária. Então, fuja das armadilhas, não invalide ou diminua seu precioso dia só porque algo diferente aconteceu nele. Seja grato a Deus, tenha um sentimento de gratidão no seu coração. E aí a palavra do Senhor nos fala justamente sobre isso. Olha, agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem as suas grandezas, contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procure a ajuda do Senhor e estejam sempre na presença do Senhor. O segredo para termos um ano equilibrado, um ano de equilíbrio, um ano de paz, um ano de tranquilidade, de contentamento, é nos debruçarmos diante do Senhor. E aí Teixeira diz o seguinte: para viver um ano novo, trilhando o caminho da flexibilidade, do contentamento, da gratidão, entregue todos os seus planos nas mãos do Senhor e decida não viver mais segundo o seu coração, né? A não viver com o coração no amanhã, mas com o coração também no presente. Nós precisamos ser racionais. Então descanse, queridos, na certeza de que Deus está no seu futuro. Deus esteve no seu passado e Deus está no seu presente, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, não importa qual seja o cenário ao longo desses próximos 12 meses que você irá encontrar, o que você não pode esquecer de forma alguma é que Deus é quem direciona os nossos passos.
Então viva com uma intencionalidade na sua rotina, desfrute de vislumbre da graça de Deus, construa uma vida comum, cheia de significado e da presença do Senhor, e desligue-se de tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Tudo aquilo que está trazendo muitas vezes insatisfação no seu coração. Encontre satisfação na sua vida como ela é. É isso que a autora diz, isso é muito importante, queridos. Nós precisamos encontrar satisfação em nossas vidas exatamente como a nossa vida é, apreciando tudo aquilo de belo que Deus plantou e tem crescido no nosso jardim. Então, para guardar no coração, eu deixo para você o que está em Provérbios 16, capítulo 9, que diz assim, versículo 9, que diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Né? O coração do homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que vai direcionar os passos. Então, este ano que se inicia, neste ano de 2024, que você experimente dar um passo atrás antes de planejar. Que tal lista sejam repletas das bênçãos que você recebeu. Primeiro, antes de fazer um plano para 2024, vamos elencar num papel o quanto Deus abençoou a sua vida durante o ano de 2023. Se você fizer uma lista de todas as bênçãos que Deus te deu, você vai ver o quanto Deus esteve presente nas suas vidas, nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos. Então, medite sobre o que você vive hoje e o quanto a graça de Deus está refletida na sua necessidade, na sua realidade. Aprecie a beleza da vida comum, das pequenas alegrias. Compreenda que os obstáculos e imprevistos, eles sempre virão, eles sempre acontecerão, mas é o Senhor, queridos. Nós não podemos ter essa percepção de que é Deus que dirige os nossos passos, que é Deus que dirige a nossa fala, as nossas ações. Então, aprecie a beleza da vida comum, da vida plena de alegria. Compreenda que os obstáculos e imprevistos, eles virão, mas as boas surpresas também virão com ele, né? As boas surpresas também virão. Então, que o nosso desejo é que este ano novo de 2024 seja um ano repleto das bênçãos de Deus na sua vida. Então, um beijinho, um cheiro, muito obrigada a você que nos assiste, a você que orou, nós agradecemos mais uma vez a você que orou pelo pastor Robson. Muito obrigada mesmo, que Deus esteja suprindo em glória todas as tuas necessidades, todas as tuas dificuldades. Entregue a Deus todos os seus planos, todos os seus projetos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Então, nosso muito obrigada e vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro em cada coração e feliz 2024 para mim e para você.